Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os diversos usos da glicídia na atividade agrícola. Então, nessas primeiras imagens aqui, a gente vê do lado esquerdo aqui uma planta adulta de glicídia, provavelmente com 6 a 7 anos e que não foi podada ao longo desse tempo, né? Então ela vira realmente uma planta enorme, né? Tá certo? Mas geralmente a glicídia é manejada com bastante poda, então ela geralmente não chega nesse porte. Aqui a gente vendo uma pessoa fazendo a poda com uma ferramenta, né, para obtenção de biomassa, e aqui a glicídia sendo usada na compostagem e embaixo aqui ela sendo utilizada na adubação de cobertura de uma laranjeira. Então, num detalhe melhor aqui, ó, a gente vê que as plantas são podadas de forma bem drástica e a glicídia aceita essa poda drástica, mas para que a planta recupere mais rápido, então a gente geralmente deixa 1 a 2 ramos enfolhados por planta, tá certo? Então, se a gente deixa esses ramos enfolhados, a planta continua transpirando e o fluxo de seiva continua aqui. Então, as brotações ocorrem de forma mais rápida. Então, sempre é recomendado deixar 1 ou 2 ramos enfolhados por planta e não podar totalmente a planta. E aqui embaixo o detalhe das plantas já podadas, né, com a biomassa obtida. E aqui o valor, né? A gente comentou no vídeo anterior que uma planta adulta, dependendo das condições de clima, ela produz de 25 a 50 quilos de biomassa por planta por ano, tá certo? Quanto mais quente e mais úmido a região, maior a produção de biomassa pelas plantas. Aqui a gente vê o uso da glicídia na compostagem. Então, do lado direito aqui na parte superior, a gente observa uma pilha de composto feita só com biomassa vegetal, que é mistura de glicídia com aparas de grama, né? Aquela grama que foi podada nos jardins, né? Então, é, não necessariamente a gente precisa de colocar esterco animal em uma pilha de compostagem, tá certo? Então, aqui é um exemplo. E na parte de baixo aqui, uma pilha onde que parte do esterco animal foi substituído pela biomassa de glicídia, tá certo? E aqui a gente observa uma máquina triturando. Isso aqui não são ramos de glicídia, são ramos de podas de plantas em um estacionamento, né? Mas como a glicídia tem uma madeira muito macia, se a gente pegar todos esses ramos aqui, ó, e passar por um triturador, mais rápido vai ser a decomposição da biomassa na compostagem e maior rendimento, porque quando a gente não tem o triturador, a gente utiliza só os ponteiros dos ramos enfolhados, então o rendimento é menor. Então, se a gente tiver um triturador como esse, a gente consegue aproveitar todo o material podado, como a gente viu na imagem anterior, tá certo? Aqui a gente observa num detalhe maior, né, a glicídia sendo utilizada, podada, né, e utilizada na adubação de cobertura de uma laranjeira, tá certo? E de uma bananeira, tá certo? E sempre colocar a biomassa onde que a gente geralmente coloca o adubo, né, na projeção da copa da planta, tá certo? Então, no vídeo anterior que a gente falou sobre a fixação biológica, né, além da glicídia fixar o nitrogênio do ar, ela também recicla, né, vários nutrientes que estão na parte mais profunda do solo, né? Então a gente comentou que ela tem um sistema radicular bem agressivo, que alcança uma profundidade maior no solo, ela pega esses nutrientes que estão nessa parte inferior do solo, incorpora na biomassa e depois essa biomassa é utilizada de várias formas na propriedade. E a gente fazendo alguns cálculos, considerando o teor de nutrientes na matéria seca da glicídia, o teor de matéria seca, a gente chega a esses valores aqui. Uma planta adulta, né, a biomassa produzida, considerando 25 a 50 quilogramas, equivale mais ou menos a 1,2 kg a 2,4 kg de sulfato de amônio, 600 a 1,2 kg de superfosfato simples e de 310 a 620 de cloreto de potássio, tá certo? Então equivale, mas grande parte desses nutrientes, inclusive o nitrogênio, né, simplesmente são reciclados no solo, eles são absorvidos pela planta no perfil mais abaixo do solo, incorporado na biomassa e depois essa biomassa é utilizada
em diversos usos na atividade. Aqui a gente vê a biomassa sendo utilizada em adubação de cobertura de quiabeiro, né? E a gente observa isso aqui. Essa foto aqui é mais ou menos uns 30, 40 dias depois que a gente colocou a biomassa, né? Então, mostrando que realmente a decomposição é bem rápida, se tiver temperatura e umidade, né? Tá certo? Porque o teor de nutrientes, principalmente nitrogênio na biomassa da glicídia, é alta, maior que 3%. Então, os micro-organismos do solo decompõem com muita rapidez, né? E esses nutrientes são rapidamente translocados para a solução do solo e as plantas podem absorver esses nutrientes aí, tá certo? Então, é muito usada também em adubação verde, também a biomassa da glicídia. Aqui a biomassa sendo utilizada, né, na adubação de um canteiro de flor, tá certo? Pode ser utilizada na floricultura também. Então, a gente poda a biomassa em uma área mais marginal da propriedade, tá certo? Onde a gente não vai cultivar muita coisa, então a gente planta algumas plantas e depois, de tempos em tempos, a gente faz essa poda e traz para adubar jardins, pomares, hortas, né? Então, dá para a gente utilizar a biomassa em vários locais. Aqui o uso da glicídia como moerão vivo, né? Tá certo? Então, essas plantas que devem estar mais ou menos com uns 3 anos de idade, e a gente corta nas plantas adultas, a gente deixa de podar as plantas por alguns anos, e depois a gente pega essas estacas maiores, né? E depois a gente faz o estaqueamento dessas estacas no campo. Então, no canal a gente tem um vídeo mostrando como isso é feito, o que deve ser feito para aumentar o pegamento dessas estacas no campo. Então, lá vocês vão conseguir maiores informações a esse respeito. Mas ela vem sendo muito utilizada como moerão vivo. Depois de uns 3 anos, você pode, inclusive, colocar o arame farpado aqui, bater o grampo de cerca, que a planta resiste bem a esse tipo de manejo. Aqui a glicídia sendo utilizada no sistema agroflorestal. A gente vê duas plantas bem vigorosas aqui, ó, do lado esquerdo, né, com bastante biomassa, tá certo? Que depois é podada e a biomassa é jogada próximo às plantas de interesse. Isso aqui é uma planta ornamental, né, que é a justiça sendo adubada com biomassa de glicídia. Então a glicídia, pelo fato de ser uma planta, uma leguminosa, né, que fixa o nitrogênio e que resiste bem a solos pobres, né? Então ela geralmente em sistemas agroflorestais ela é muito utilizada como planta pioneira, aquela planta que entra inicialmente, né, no sistema para produzir biomassa, para melhorar a qualidade do solo, para que depois outras plantas de interesse comercial, tá certo, sejam cultivadas e aproveitem esses adubos que são reciclados pela glicídia e outras leguminosas. Aqui a gente vê a glicídia sendo utilizada numa área de APP, de recuperação, né? Essas plantas aqui estão com mais ou menos 4 anos de idade, e a gente vê que com 4 anos, né, ela já produz uma boa sombra aqui, né? Tá certo? Então já produz bastante biomassa, né? Então, depois você pode plantar outras espécies aqui e utilizar a biomassa, parte da biomassa da glicídia, para adubar essas outras espécies que você planta, né? Então, é semelhante num sistema agroflorestal, porém aqui menos diversificado, né? Você pode utilizar tranquilamente a glicídia. E nesse caso aqui, o ideal é usar aquelas estacas grandes, né? Porque as brotações vão sair mais na parte de cima, né? Então, a competição com as plantas espontâneas fica mais fácil o manejo, porque você deixa essas brotações de cima surgirem, né? E ela fica acima do mato e fica muito fácil o manejo. Então, tanto em recomposição de APP, formação de sistemas agroflorestais, a glicídia é muito utilizada. Aqui é aquela árvore que a gente comentou com vocês na primeira imagem, né? Uma planta de glicídia adulta. Você vê aqui, ó, que ela já tem vários ramos grandes aqui, ó, acompanhando a seta, né? Mostrando que ela não vem sendo podada há muito tempo. E todos esses ramos aqui, se a gente podar, ele vira um moerão vivo, tá certo? Então, quando a gente quer moerão vivo, a gente deixa a planta sem receber poda durante ali 2 anos, mais ou menos, aí a gente já tem esses moerões vivos.
Aqui não é moerão de glicídia, né? Isso aqui é de sanção do campo, né? Outra leguminosa, né? Que é mais específica para fazer cerca como moerão comum mesmo, né? Tá certo? Mas a glicídia, se ela não é podada, ela produz esses moerões que a gente pode usar na multiplicação de moerões vivos. Aqui a glicídia sendo utilizada no sombreamento de uma horta, né? Então, no período mais quente e com sol mais forte, a gente deixa a planta crescer mais, tá certo? Para reduzir a intensidade luminosa, o calor nas plantas aqui. E no inverno, né? Antes ali, mais ou menos ali para abril, maio, mais ou menos, até no início de maio, as plantas são podadas, né? A biomassa geralmente incorporada nessas áreas aqui, né? Porque você já não precisa de tanto sombreamento. Então, você faz o manejo de acordo com a necessidade. Então, a outra função também da glicídia. Tá certo? Aqui a glicídia sendo usado como quebra-vento, eu coloquei aqui 3 interrogações, porque a glicídia, quando ela não é irrigada, pelo menos aqui na nossa região da Zona da Mata Mineira, chega mais ou menos ali junho, julho, agosto, a glicídia reage como uma planta caducifólia. Se ela não for podada, ela vai jogar todas as folhas para o chão, tá certo? Antes disso, os nutrientes que estão na folha vão ser translocados para os ramos, né? E que posteriormente o ramo, ali mais ou menos para outubro, ele vai emitir as vagens, tá certo? Então, quando mais precisa dessa barreira física aqui para proteger as culturas, a planta vai estar sem folhas, que é junho, julho e agosto. Então, se for um cultivo de sequeiro, a glicídia não é recomendada para fazer esse quebra-vento. Aqui já é uma área irrigada, então se ela é irrigada e tem uma temperatura maior, então realmente ela fica enfolhada o ano inteiro, tá certo? Eu lembro um tempo atrás, um estudante me pediu material para fazer um quebra-vento de glicídia numa área de mineração, que não era irrigada. E eu comentei com ele que não seria uma boa ideia, porque quando mais precisava, ele iria precisar da glicídia como barreira física, que é agosto, mais ou menos setembro, a planta estaria sem folhas. Então, o ideal é usar talvez até eucalipto mesmo, mangueira, tem outras culturas que poderiam ser utilizadas como barreira física, mas a glicídia não seria indicada. Aqui a gente vê as plantas de glicídia com flores, né, em pleno florescimento, então dá um efeito visual muito bonito, né, que as flores são róseas, né, são rosadas, né, então aqui a gente vê aqui uma planta como ela se destaca das demais, né, então é muito bonito, tá certo? Isso quando a planta não recebe poda, porque se ela receber poda ao longo do ano, ela não vai entrar em florescimento. E aqui a gente vê o detalhe das flores, né, de glicídia, com a cor rósea, né? Tá certo? E você observa aqui que tem vários ramos maiores aqui, que não foram podados, né? Que inclusive podem servir de moerões vivos, né? Então, mostrando que a planta não foi podada naquele ano agrícola e por isso que ela entrou em florescimento. E aqui você observa a vagem formada, né? Que poderá ser colhida para obter sementes para multiplicação via sementes da glicídia. Então, assim, resumindo, a glicídia tem diversos usos na propriedade, né? Como adubo verde, como moerão vivo, como cerca viva, cordões de contorno, né? Quando o terreno é bem declivoso, a gente faz renques, né, de plantas, né? Ao longo das curvas de níveis, né? Usada como forragem, a gente não abordou essa parte aqui, mas a glicídia tem 18 a 28% de proteínas, né? Então, na região Nordeste, ela vem sendo muito utilizada como forragem, tá certo? Sombreamentos de lavouras, a gente comentou sobre hortaliças, né? Mas ela vem sendo utilizada para sombreamento de cacau, café, cupuaçu, né? Então, ela também tem essa função. Implantação de safras como espécies pioneiras, a gente comentou, e recomposições de áreas de preservação permanente. Então, realmente é uma planta com diversos usos e com potencial para ser utilizado numa agricultura mais sustentável. E aqui a gente coloca, porque no vídeo anterior eu não coloquei, né? Isso aqui foi uma análise que a gente fez dos ramos enfolhados, né? Aqueles ramos ponteiros
é da glicídia e ele tem mais ou menos essa composição. 3,2% de nitrogênio, 0,5 de fósforo, 2,1 de potássio, 1,4 de cálcio e 0,5 de magnésio. E mais ou menos 30% de matéria seca. Então, com esses valores que a gente fez os cálculos para chegar lá naqueles números, né, que a gente falou em relação ao sulfato de amônio, ao super simples e o cloreto de potássio. Então, foi com esses dados que a gente obteve aqueles valores. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like lá. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber notificações de outros vídeos. Um grande abraço e obrigado.